A gente tem um trecho aí. Aí o que eu pediria para o pessoal? Coloca o trecho em que o Lula fala de Gaza, da declaração que ele deu, né? Em que ele dizia que o que estava acontecendo na faixa de Gaza não existe na história e que comparou aliás, existiu quando Hitler deu a ordem para matar os judeus. Mas vamos ver o que o Lula falou e aí o Toledo assume com a pergunta e as coisas. Coloquem no ar, por favor. Eu diria a mesma coisa. Porque é exatamente o que está acontecendo na faixa de Gaza, o Kennedy. A gente não pode ser hipócrita de achar que uma morte é diferente da outra. Ou seja, você não tem na faixa de Gaza uma guerra de um exército altamente preparado com outro exército altamente preparado. Você tem, na verdade, uma guerra de um exército altamente preparado contra mulheres e crianças. Porque das 100 mil pessoas feridas, ou seja, você tem 30 mortos, 80% mulher, 8 mil crianças, além de 8 mil desaparecidos. Ou seja, quantas pessoas do Hamas já foram apresentadas mortas? Ou seja, você inventa determinadas mentiras e passa a trabalhar como se fosse verdade. Primeiro que eu não utilizei nem a palavra holocausto. O holocausto foi a interpretação do primeiro-ministro de Israel, não foi minha. A segunda coisa é o seguinte, morte é morte. Morte é morte. Eu e o Brasil, nós fomos o primeiro país a condenar o gesto terrorista do Hamas. Sim, o primeiro país. Mas eu não posso condenar o gesto terrorista do Hamas e ver, sabe, o Estado de Israel, através do seu exército, do seu primeiro-ministro, fazendo com inocentes da mesma barbaridade. Ou seja, o que é que nós estamos clamando? Olha, que pare, sabe, os tiroteios, que permita que tenha, sabe, a chegada de alimento, de remédio, de médico, de enfermeiro, para que a gente tenha um corredor humanitário e tratar das pessoas. É isso. Presidente. Agora, veja, eu não esperava, sabe, que o governo de Israel fosse compreender. Eu não esperava, porque eu conheço o cidadão historicamente já há algum tempo, eu sei o que ele pensa ideologicamente. Ô Toledo, Bom, para ficar claro aí, como é que eu faço a pergunta? Eu lembro textualmente o que ele disse. Eu falo que o Jacques Wagner, judeu, líder do governo no Senado, disse que as palavras feriam, que Netanyahu pediu uma retratação. E eu pergunto, se o senhor voltasse no tempo, o senhor tem algum reparo, né, diria de alguma maneira? Por uma questão técnica, não foi possível colocar a minha parte, que são três câmeras filmando. A gente entrou na resposta direta dele. E aí ele fala, eu diria a mesma coisa, e a gente ouviu ele falar até esse ponto que ele falou. Eu acrescentaria um pedacinho, Zé, que depois que ele fala que eu não esperava algo diferente do Netanyahu, só para a gente informar e depois a gente continuar, que eu pergunto assim, não é importante separar o Estado de Israel do povo judeu, no contexto de entidades judaicas que se manifestaram, está lá na entrevista, ele fala, eu separo, eu separo. Não é só um lado que tem dor. Todo mundo tem dor. Primeiro, que eu separo bem. Sou o primeiro presidente da República a visitar o Estado de Israel, quando ninguém visitava e fui visitar Israel. Primeiro presidente brasileiro a visitar. Fiz muitas reuniões com o povo judeu, muitas reuniões. Eu visitei kibbutz, fiz reuniões com pessoas que tinham família sequestrada agora. Eu nunca misturo o povo com o governo. Eu nunca misturo a atitude do povo com a atitude de um governante. Nunca misturo. Aí ele fala: quero dizer em alto e bom som o seguinte: o primeiro-ministro de Israel está praticando genocídio contra mulheres e crianças. Esse é o dado histórico.